linha inaceitável é cruzada quando se pede interferência do nosso vilão usual, do nosso mordomo dos romances policiais, o Estado. Ainda que com boas intenções, quem clama por intervenção estatal está pedindo que sua estrutura coercitiva seja usada contra pessoas que estão simplesmente tentando levar suas vidas sem atacar ninguém. Nesse caso, por meio de agressão ou ameaça de agressão, essas pessoas são forçadas a fazer o que não querem ou a deixar de fazer o que querem. Isso é uma clara violação do direito natural delas à autopropriedade e, portanto, é antiético. Além disso, quem clama por intervenção estatal está defendendo distorções econômicas que, em última instância, vão prejudicar especialmente os mais pobres. Como já discutimos, essa intervenção encarece os produtos, desestimula a inovação, impõe barreiras de entrada e favorece as grandes corporações, que têm condições de arcar com os custos elevados e de pagar lobistas para convencer políticos a aprovarem o que lhes é conveniente. Hoje em dia, transgênicos são fortemente regulados pelo Estado e, em alguns países, sua comercialização e seu plantio até são proibidos. Com isso, muitos sequer têm a chance de aproveitar os benefícios que esses alimentos podem trazer. Há situações em que transgênicos podem ser uma questão de vida ou morte, como no caso da desnutrição. Por exemplo, o arroz dourado é uma variedade geneticamente modificada para produzir beta-caroteno. Quando ingerido, o beta-caroteno é convertido em vitamina A, que é essencial para preservar nossa visão e manter nosso sistema imunológico, entre outros benefícios. Cerca de 250 milhões de crianças em idade pré-escolar sofrem de deficiência de vitamina A, das quais quase 3 milhões chegam a morrer. Pois bem, apesar de o arroz dourado ter o potencial de ser a solução para esse problema, ele encontrou uma oposição ferrenha, especialmente por parte de algumas organizações não governamentais como o Greenpeace. Elas alegam que há várias outras alternativas já disponíveis, mais baratas e que não usam transgênicos. Até aqui nenhum problema, elas estão exercendo sua liberdade de expressão, apresentando argumentos e procurando convencer as pessoas a usarem outros produtos. O problema surge quando essas organizações pressionam governos e exigem que eles proíbam o arroz dourado e outros transgênicos. Esse tipo de pressão tem dado resultado, e muitos países vêm impondo fortes regulações aos organismos geneticamente modificados. Já há pelo menos 64 países que obrigam a rotulagem de alimentos com ingredientes transgênicos, entre os quais Austrália, Brasil, China, Japão e a maioria dos países da Europa. Os que defendem essa rotulagem obrigatória alegam que os consumidores devem ter acesso a essa informação para que possam decidir se querem consumi-los. Há ainda países que proibiram tanto seu cultivo quanto sua importação, como Argélia, Butão, Madagascar, Peru, Quênia e Rússia. Talvez na Europa é que essa pressão seja mais forte. Não por acaso, em 2015, foi aprovada uma legislação que permite aos países da União Europeia banir o cultivo de transgênicos em seus territórios. Entre os que optaram pelo banimento estão a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a França, Itália e Polônia. Apesar disso, quase todos os países europeus permitem a importação de alimentos transgênicos. Inclusive, boa parte das rações usadas na criação de animais e dos alimentos industrializados contém ingredientes de variedades geneticamente modificadas. As incoerências das legislações positivistas. Aqui no Brasil, políticos também se julgam no direito de decidir o que pode e o que não pode ser feito em relação a esses organismos. Uma legislação sobre a biossegurança nacional foi aprovada em 2005, estabelecendo normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados. Em outras palavras, transgênicos são pesadamente regulados no país. Mas aí o justiceiro ambiental exclama: a população não tem capacidade para avaliar os riscos de algo tão complexo quanto os transgênicos. Por isso precisamos do Estado para avaliar se eles são seguros ou perigosos. Ah, meu caro justiceiro, achar que políticos e seus séquitos de tecnocratas serão capazes disso é, no mínimo, muita ingenuidade. Esses que pedem intervenção estatal no assunto estão considerando que as pessoas não são capazes de decidir sozinhas quais alimentos vão consumir, mas são capazes de eleger políticos suficientemente iluminados para salvá-las delas mesmas. Isso não faz,
o menor sentido.